O internauta, seguindo nessa análise após a eleição, esse primeiro turno das eleições de 2022, agora vamos ver alguns atores políticos que não conseguiram vaga no Senado Federal. Vamos lá? Coronel Menezes, do PL, acumula a segunda derrota desde que entrou para a política. Sempre mirando em cargos majoritários, as urnas confirmaram que seu principal cabo eleitoral, o presidente da República, não foi suficiente para convencer a maioria do eleitorado amazonense a colocá-lo no Congresso Nacional. Pode-se dizer que Menezes acordou nesta segunda-feira pensando somente naquilo, as eleições de 2024? Acredito que ele vem, assim, para disputar as eleições de 2024 no cargo de prefeito da cidade de Manaus. E acredito que, a depender do cenário dos candidatos, acredito que ele até consiga chegar ali em terceiro lugar para prefeito. Professor Gilson Gil, o senhor acredita que isso é uma resposta a ele? É um incentivo esse resultado das urnas? Pois é, o Coronel Menezes, ele tem umas características, né? Não é uma pessoa conhecida, não é uma pessoa com um passado, com um histórico, mas ele chegou na última eleição para prefeito, chegou a 7%, ele na reta final conseguiu alguns votos. Ele agora, de novo, ele atrapalhou o Arthur na capital, ele subiu, passou o Arthur, enfim. O Menezes não é, digamos assim, aquele cara que não tem voto nenhum. Pelo contrário, ele tem um voto. Agora, é um voto totalmente bolsonarista. E ele conseguiu isso de uma maneira muito assim correta. Se identifica há anos com o Bolsonaro, não aspira a ter outro tipo de aliança, né? Não tem propostas, não tem um projeto. O projeto dele é ser Bolsonaro, né? É ser o amigo do presidente. E, com isso, ele consegue votos. Eu acho que a questão, sabe, para ele, pode ser, acho que é um candidato em potencial à prefeitura, como já foi. Eu acho que até que ponto, em mais 2 anos, o legado bolsonarista garantiria a ele uma votação. Até que ponto, pela terceira vez, ele vai aparecer e a única proposta que ele vai ter para a cidade é: eu sou o candidato do Bolsonaro. Isso até agora rendeu uma certa quantidade de votos, mas isso vai dar mais votos ainda a ele? Ou ele vai tentar partir para outra área? Ou ele vai tentar alianças? Ou ele vai tentar virar um político mesmo, fazendo alianças, tentando apoios, buscando apoios de vereadores? Se não fizer, na minha opinião, se ele não fizer isso, se ele não virar um político, vai de novo morrer com uma votação boa, porém pequena. Agora, é um candidato em potencial, é aquele candidato que a gente sabe, vai estar lá. É o candidato do grupo, do ideário, da ideologia bolsonarista, para o bem ou para o mal. Ele não consegue avançar além disso. E aí, na política, né, acho que você precisa angariar apoios, amigos, alianças, senão você fica sempre com os votos só do seu grupo. Eu acho que esse é o desafio dele: virar um político, ampliar a base dele, aí sim, para ter chances reais. Por ora, é um candidato, como a professora falou, é um candidato em potencial, porém, na minha opinião, sem muitas chances, se ele não virar um político de verdade. Aos 76 anos de idade, Arthur Neto, do PSDB, não conseguiu retornar ao Senado. O ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-ministro, ex-senador, encerra por aqui a sua jornada eleitoral ou terá disposição em 2024 para concorrer ao Executivo Municipal? Para essa resposta, eu convido aqui no telão professores Gilson Gil, professor de Sociologia da UFAM, e a professora Thaís Cavalcante, do La Salle, professora de Ciência Política. Os dois estão aqui mais uma vez, muito obrigado. Dessa vez eu vou começar com o senhor, professor Gilson Gil. Arthur tem disposição? Arthur encerra por aqui? Olha, Caio, o Arthur tem uma idade já também avançada, né, muito próxima do amazonino.
mas ele tem uma trajetória que o marca muito no legislativo. Ele foi prefeito lá atrás, agora teve 2 mandatos, mas não conseguiu voltar para o Senado. Quer dizer, enfrentou uma briga muito difícil para o Senado, com o Omar, com o Coronel Menezes, com o Luiz Castro. É difícil pensar o futuro do Arthur. O Arthur ele sempre conseguiu se reerguer, conseguiu insistir e continuar. Eu acho difícil que ele tenha ambição pessoal de voltar para a prefeitura depois de 2 mandatos e mais um, 3 vezes. Acho difícil. Porém, não é impossível. Vejo como algo que não é impossível. Ele pode tentar voltar ao executivo, mas acho muito difícil. Acho que a gente estaria mais próximo de ver uma certa retirada do Arthur desse primeiro plano da política local. Acho que é mais provável neste momento. Não o vejo enfrentando o Davi e outros nomes que surgirão numa disputa novamente pela prefeitura. Particularmente, acho difícil que isso aconteça. Acredito que ele não arrisque tanto em 2024. Porém, não podemos afirmar nada. O Arthur, devemos lembrar que o Arthur ele não fica sem uma profissão, digamos assim. O Arthur, ele antes de tudo, diplomata de carreira. Então, ele tem esse pensamento um pouco mais elaborado, mais... ele vive em constante trabalho. Luiz Castro, do PDT, que em 2018 deu trabalho para Eduardo Braga, pela segunda vez não conseguiu chegar ao Senado Federal. Vamos lembrar que Luiz Castro, após a derrota de 2018, foi secretário de Educação do governo Wilson. Agora vai permanecer sem mandato e não ganha uma eleição desde 2014. Qual será o futuro do ex-deputado estadual Luiz Castro, professor Gil? O Luiz Castro, vamos pensar, ele já foi secretário não só do Wilson, foi secretário do Eduardo, lá atrás. Ele se elege e, junto com o Eduardo, né, na mesma época, era um aliado do Eduardo e é secretário de Produção Rural, se eu não me engano, isso. Até que ele briga com o Eduardo e vira oposição. Então, ele não era oposição ao Eduardo, ele era um eduardista, digamos assim. Aí se elegeu, teve 2 mandatos como deputado, acabou apoiando o Wilson naquela aventura de 2018, né, naquela eleição, digamos assim, um pouco doida de 2018, e acabou virando secretário de Educação. Ele sai secretário no meio de inúmeros escândalos. Não saiu por cima. O que parece que a eleição mostrou, esta eleição, é que esses escândalos não afetaram tanto a imagem dele, ele ainda continua um político. Agora, aquela votação, eu particularmente acho, de 2018, dificilmente ele terá. Foi uma eleição muito singular, em que o povo queria punir o Eduardo, queria punir os lavajatistas, todo mundo que tinha denúncia de corrupção. E o Luiz Castro era uma figura muito sem máculas, né? Ele estava lá muito, muito limpo. Né? Ele tinha campanha, não é? Negócio de algema, né? Eu sou um político sem algemas, não é? Ele fazia toda hora na TV, aquilo colou. E por muito pouco ele não tira o cargo do Eduardo. Caio, eu acho que ele fica numa situação, num impasse. Está sem mandato, está sem cargo, ou tenta algum cargo agora para aparecer, né, na administração estadual, pode tentar concorrer à prefeitura, pode tentar virar vereador. Eu acho que é uma incógnita. Ele tem um potencial ainda de votos, não aquele de 2018, mas ainda tem um eleitorado. É ver o que ele vai fazer disso. Não acho que seja, digamos, um favorito para a prefeitura ou que tenha, assim, uma longa carreira ainda pela frente. Ele vai ter que pensar muito bem, porque o próximo passo é decisivo para ele. Uma outra derrota, ou ficar mais 4 ou 8 anos sem mandato, é o fim, né, da carreira dele.
pelos caminhos que ele veio adotando nos últimos anos. Sua análise, professora Thaís. Eu acredito que se o Luiz Castro não firmar alianças, não se mostrar nesses próximos 2 anos, até a eleição de 2024, ou até mesmo perder outro cargo, se candidatar, por exemplo, a vereador, que seria um cargo que ele não exigiria dele uma votação tão grande quanto para prefeito, eu acredito que ele se mostraria mais, teria uma maior visibilidade para tentar, em 2026, ou deputado federal, ou deputado estadual, ou até mesmo senador. Muito obrigado, professora Thaís Cavalcante, professora de Ciência Política do La Salle, professor Gilson Gil, professor de Sociologia da UFAM. Meu muito obrigado. A você, internauta, meu muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Até mais!